Ô, Gustavo. Senhoras e senhores, todos aqueles que acompanham o nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 38ª reunião ordinária de 2016. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos, presente. Vereador David José Ribeiro Alves. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loure Filho. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Estando presente mais no texto dos senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador Rafael Tadeu Martim para fazer a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se postem em pé. Provérbios, exortação paternal. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido. Amém? Vamos passar a fase do expediente. Coloco em votação as atas da 35ª e 36ª reunião ordinária de 2016. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores, primeiro em votação, e ausência do vereador Ricardo Vieira da Silva. Matérias do Poder Executivo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das matérias do Poder Executivo. Balancete da Receita e Despesas número 20 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, referente ao mês de outubro de 2016. Projeto de Lei número 482 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre denominação de Walter Aparecido Bastos Ferreira, a pista de caminhada e ciclovia ao longo do Parque Linear de Mariporã. Projeto de Lei Complementar número 40 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a alteração do inciso 1º do artigo 2º, altera os anexos 1º, 2º e 3º da Lei Complementar número 381 de 25 de novembro de 2013. Está lido, senhor presidente. Vamos passar a matéria do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura das matérias do Poder Legislativo. Projeto de Lei número 483 de 2016, Rafael Tadeu Martim, dispõe sobre denominação de Rua José Teodório de Moura, o atual caminho 3, localizado no Jardim Flor de Bragança, neste município. Está lido, senhor. Expediente recebido diverso. Solicito ao segundo secretário para que informe se existe relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Ofício da Prefeitura Municipal de Mariporã, encaminhando relação do demonstrativo de pagamentos a fornecedor, referente ao mês de outubro de 2016. Segundo, comunicados do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informando liberação de recursos financeiros para a APAI, APM Escola Estadual Professor Dorico Oliveira Nascimento e a Prefeitura Municipal de Mariporã. Câmara Municipal de Mariporã, 16 de novembro de 2016. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar agora as indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura
da ordem numérica das indicações. Senhor presidente, antes de ler a relação, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio no momento oportuno ao senhor Durvalino de Araújo. Pela ordem, senhor presidente, também gostaria de compartilhar esse um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Durvalino de Araújo. Relação de indicações, 38ª reunião ordinária de 2016. Vereador Rafael Tadeu Martim, 1043 a 1045. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, 1046 e 1047. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 1048. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito ao primeiro secretário para que faça verificação de chamada. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente, presidente. Vamos passar ao uso da palavra. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam o uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sobre tema livre. Vereador David José Ribeiro Alves. Com a palavra, vereador David. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes. Gostaria, senhor presidente, de fazer uma solicitação ao prefeito para que entre em contato com a empresa de ônibus. Uma reivindicação antiga essa, que todas as linhas elas findam na rodoviária. Acontece que muitas pessoas têm um grande problema de se deslocar até o hospital, se deslocar até mesmo até a prefeitura ou a delegacia, fórum. E é de extrema necessidade que a gente crie uma linha intermediária, onde a pessoa desça na rodoviária e gratuitamente possa acessar uma outra linha para que possa fazer esse intermediário municipal. Isso aí a gente conseguiria atender muitas crianças que os pais às vezes vêm trazer para fazer um exame médico, às vezes crianças doentes, esses pais têm que carregar essas crianças no colo. Não é fácil. Da rodoviária até o posto de saúde não é fácil. E que essa linha sirva de referência para que, se o próximo prefeito entender e dar continuidade no projeto do hospital, que fique uma linha que estenda do centro até o hospital, uma circular, gratuita. Não é caro. Isso é um custo que dá para ser diluído no nosso sistema, que não é barato. As passagens de ônibus de Mariporã não são baratas e é muito simples de atender esse pedido. Então eu gostaria de pedir encarecidamente ao senhor prefeito municipal para que atenda essa reivindicação. É uma coisa que já era para ter sido feita, é uma luta que eu tenho. E quero reiterar esse pedido. Gostaria que o prefeito tivesse a dedicação e desse uma atenção especial, porque você pode ter certeza, vereadores, que esse pedido atenderia muitas pessoas do nosso município. Uma parte, vereador. Pois não. Talvez não seria nem necessário o ônibus, né? Mas uma van já ajudava muito. Porque assim vai ter poucas pessoas para circular nesse ônibus. Então uma van já ajudava bastante. Obrigado, Val, vereador. acho que o importante é justamente isso, é ter o intuito a vontade de atender. Se entender que a demanda é suportada por uma van, excelente. E se não for, que seja um ônibus. O importante é que a gente tenha um intermediário fazendo esse atendimento. Diversas vezes eu deparo com pessoas machucadas que estão vindo fazer um tratamento, que estão de bengala, outros de muleta, e tem que se deslocar. Às vezes vem de Terra Preta até Mariporã e tem que ir de Mariporã, vai andando até o posto de saúde. Quando não, vem do Mato Dentro, de outros bairros. E a gente tem que entender que as pessoas que realmente utilizam essa linha são as pessoas mais carentes. E que têm dificuldade. Você pagar uma linha a mais, você pagar um valor a mais para se deslocar até o posto de saúde é muito recurso para essas pessoas. Então, eu acho que cabe a nós, que estamos aí na legislatura, cabe ao prefeito estudar esse pedido, que é um pedido simples, viável e dá para atender. Eu tenho certeza que isso dá para atender. Esse é um dos grandes pedidos. E volto a reiterar, eu tenho falado da água, eu acho que a gente tem que entrar com uma atitude mais enérgica.
e quando eu digo mais enérgica, inclusive uma ação civil pública, seja contra a Sabesp, seja contra a prefeitura, seja quem de direito. O que não dá para ficar é com as pessoas sem receber água e sem uma previsão. O que eu ouvi é que na próxima mandato não teremos mais caminhões da Sabesp fazendo o sistema de abastecimento por caminhão-pipa. Nós estamos deixando aí um grande número de pessoas do nosso município sem uma satisfação, sem um atendimento, sem qualquer tipo de resposta. Então eu estive conversando com algumas pessoas na prefeitura, eu acho que a gente tem que tomar realmente uma medida mais enérgica, porque essas pessoas que estão sem água, você pode ter certeza que elas esperam algo de nós. Então é só isso, senhor presidente, muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais um vereador inscrito? Vereador Édio de Oliveira Souza, líder do PSD. Com a palavra o professor Édio. Tá. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, a todos presentes e aos internautas que têm acompanhado nossos trabalhos pela TV Câmara. Senhor presidente, eu subo essa tribuna somente para fazer um ofício, para que seja encaminhado ao Departamento de Trânsito e Mobilidade Urbana, pois a rua ali da Silva, lá em Terra Preta, ela realmente está causando muito transtorno com o número de carros que por ali trafegam diariamente. Atualmente tem 2 academias naquela rua e estacionamento de carro em local realmente que não dá para passar 2 carros ali. Tem carretas que saem carregadas do depósito do Pulga ali e travam. Esses dias realmente eu presenciei uns 5, 6 minutos de travamento daquela rua porque não dava para passar, ou subir em cima de calçadas, pondo em risco inclusive os pedestres. E já foi aqui discutido que aquela rua seria mão única e até o momento não temos nenhuma resposta. E é coisa de urgência, pode que realmente aconteça ali algum acidente e realmente a população é quem depois paga o pato, né? Então é só isso, senhor presidente. Meu boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais um vereador inscrito? Vereador Rafael Tadeu Martim. Com a palavra, vereador e segundo secretário, Rafael Tadeu. Boa noite, senhor presidente, a nossa mesa diretiva, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite também ao público que nos assiste aqui. Uma boa noite ao público também que nos assiste pela internet. Como de costume, né, nós vamos falar das nossas datas comemorativas. No dia 14 passado de novembro foi comemorado o Dia Nacional da Alfabetização. Ontem, dia 15, comemorou-se o Dia da Proclamação da República. E hoje, dia 16, nós estamos comemorando a Semana da Música. E no próximo dia 19, é uma coisa que o pessoal já deixa passando batida, né? Comemora-se o Dia da Bandeira. E agora, senhor presidente, aproveito para, neste momento, fazer meus ofícios verbais, solicitando ao senhor prefeito que determine ao departamento competente capina e limpeza no seguinte local: Rua Azizi Cairala, Jardim Pinheiral. No meu segundo ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente implantação de placas de sinalização e sinalização de solo no seguinte local: a Rua Serra Morena, no Jardim Carpe. E no meu terceiro e último ofício, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente a retirada de entulho no seguinte local: Rua Maria Jacinta dos Santos, Jardim América. Está lido, senhor presidente. Meu muito obrigado. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, palavra. Mais algum vereador? Eu só queria solicitar aqui a condição do meu atraso. Foi decorrente que houve a mudança do dia de terça para quarta-feira e eu tenho compromissos profissionais. E por isso eu encontrei dificuldade de deslocamento, por isso que eu me atrasei. Ok, tá bom? Ok, vereador. Obrigado.
Mais um vereador inscrito? Vereador Walid Ali Hamidi. Com a palavra, vereador Aladim. Boa noite, senhores vereadores, presidente Marcinho, senhores vereadores. Passando aqui, o Edio já me lembrou da Pera Vermelha. Ai, meu Deus do céu. Tomara a Deus que eles consigam terminar o ano passando uma máquina lá, né? Tá difícil. Mas, quem sabe, melhora. Desde domingo estou recebendo ligação do pessoal do Pera Vermelha, pedindo misericórdia. Já alugaram máquinas para retirar carros e não está fácil não, senhor presidente. Até vou pedir para fazer um ofício nisso, né? Não estava aqui no script, mas para que seja oficiado lá na subprefeitura, para que ajudem a Pedra Vermelha a sair da calamidade. Pode escrever isso aí, Dani. Senhor presidente, o motivo que me trouxe aqui é o seguinte: o vereador David aqui, sempre em seu brilhante manifesto, nos lembrou aqui sobre essa questão que eu sempre estou falando, a questão da água, né? Realmente preocupa, né? Eu disse aqui que eu estive com o Arnaldo Cruz, é isso o nome dele? Arnaldo Cruz? Isso, da Sabesp, que é o gerente aqui da regional, que fica em Franco da Rocha. E ele, seu Marcinho, a atual gestão, se não me engano, tinha conseguido mais 2 caminhões, né? Uma época de seca muito grave aí, 2014, 2015, foi uma seca muito grave, e aí retiraram aqueles 2 caminhões. E agora o vereador David nos confirma, e eu acredito em sua palavra, que realmente a Sabesp tem realmente essa reclamação. Ele me reclamou pessoalmente, eu fui pedir água lá para o bairro Iporã, e ele me reclamou que esses 2 caminhões, vereador David, custam 80 mil por mês para eles. E eles não gostam, claro, desse prejuizinho para eles. Me espanta muito, muitos ofícios aí têm retornado para mim, têm sido enviados aí para algumas associações, aonde eles mantêm uma média de 48,6%, 49% do custeamento da extensão de rede de água. E fica em uma média de 50%, 51% a ser custeado pelos moradores. Então, eu me preocupo porque tem aí um contrato já vigente e ainda está sendo custeado isso. E aí eu reclamei disso para ele. Ele me falou, mas na nossa parte cumprimos aí, está o parquinho aí embaixo aí. Vamos brincar no parque agora. E agora o povo está sem água. E realmente isso fica complicado, porque é difícil a gente saber o que vem no contrato. Já reclamei várias vezes. Mas o que eu venho aqui ressaltar, em prol e principalmente do povo de Terra Preta, é uma pena, o vereador Wilson Sorriso não está aí, mas tem aqui o Edio, Tia Val, que representa muito Terra Preta, o Gusto está aqui, futuro vereador aqui, retornando essa casa, que representa a Terra Preta, que fica esse dever de casa aqui para vocês, eu tenho o maior prazer de deixar para vocês, a questão do esgoto que é taxado lá. O senhor sabe muito bem, o senhor reclamou várias vezes aqui, né, essa questão. Eu estava conversando aqui com o nosso querido amigo, assessor do Edio, Daniel Bonora, sobre essa questão, que cabe realmente uma ação civil pública da população contra a Sabesp, né, uma ação que, inclusive, o Ministério Público tem que haver em diversas cidades, volto a dizer. O Ministério Público entrou contra a Sabesp, foi retirada essa taxa até que fosse feita a implantação da rede de água, de esgoto. É uma vergonha aqueles prédios ali, como chama ali do lado da Brasil para Cristo, Jardim Paulista, ali, Jardim Paulista. Senhor presidente, passa ali na rua de baixo para o senhor ver. Se alguém resolver jogar uma pedra naquela caixa d'água, eu não vou nem falar o que vai acontecer. Realmente o negócio não é de bom agrado, não. É uma vergonha daquele jeito ser captado esgoto. Realmente, daquele jeito. É inadmissível. Eu não sei como que eles admitem uma situação dessa. E o que eu quero aqui é simplesmente o quê? Já que não tem o serviço, por que estão cobrando? Simplesmente isso. Não existe serviço, não tem que ser cobrado.
Então, cabe também uma ação tributária. Então, eu mandei aqui um ofício pedindo ajuda do presidente da OAB de Mariporã, Dr. Miguel Najib Moça. E, gentilmente, claro que não é à toa que ele está ali 12 anos, que encaminhou isso para sessão, como que é o nome? Seccional de São Paulo, onde eles vão reportar um departamento de recursos hídricos deles, e também tributário, para ver qual é a ação cabível a isso. Então, já fico muito feliz. Aqui, vou ler aqui a carta do OAB, que enviou, que aqui, ó, subseção de Mariporã, da Ordem dos Advogados do Brasil, de São Paulo, por seu presidente, Dr. Miguel Najib Moça. Isso aqui é um informativo que ele dá aos moradores que são prejudicados com essa taxa. É importante dizer isso aqui. Que procurem a OAB. Para quê? Como no Manifesto Popular há um abaixo-assinado, eles também precisam de um número para que possa ter conteúdo, possa ter força, para que eles também possam aí estar representando uma maioria absoluta. Você quer falar, Tia Val? Uma parte, vereador. Como é que não tem tratamento de esgoto e eles cobram a taxa de esgoto? É um absurdo uma coisa dessa. Exatamente, é isso que eu estou cobrando aqui, né? E ele nos orienta aqui, Tia Val, pelo seguinte, orienta aos moradores. É importante cada um parar um dia da sua vida, que seja aí uma manhã, mas que faça seu papel de cidadão. Não só reclamar aí nas esquinas, nos bares e no Facebook, mas que vá à OAB. A OAB se coloca à disposição aqui. Vou ler a carta do Dr. Miguel Najib Moça, presidente da OAB, apoiando esta ação desta Câmara. A subseção de Mariporã da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, por seu presidente, Dr. Miguel Najib Moça, vem à presença de Vossa Excelência solicitar que os moradores que pagam a taxa de esgoto e não possuem o serviço sejam encaminhados para a assistência judiciária gratuita dessa subseção para que sejam tomadas as providências cabíveis pela falta de serviço. Então, é importante frisar aqui que a OAB está se colocando à disposição como se findou a disposição popular. E é importante isso, para que realmente ela possa sentir um pouco na pele a Sabesp, com a ação judicial de vários órgãos e uma maioria absoluta da população que requer realmente o seu direito. Eu escuto tanta gente às vezes falar das luminárias, poxa, eu só queria uma luminária, está ali tanto tempo pagando a luminária e agora a prefeitura não está mais tirando a taxa porque diz que o serviço está na cidade toda. Mas na porta está sendo cobrado pela testada dele. É ou não é? Você tem 2 postes, você paga por 2 postes. É ou não é na casa de alguém diferente aqui? Aí, então, na minha rua não tem. Muitas residências aí mal têm dificuldade de rede secundária. Não tem, mas agora eles não estão mais retirando a taxa. As pessoas antigas vinham, solicitavam a retirada da taxa, porque isso, em 2003, quando foi lançado o programa Luz para Todos, foi feito para custear essa taxa de iluminação pública, a companhia de energia. Então, a prefeitura é cobrado dela R$ 8,00 por cada luminária. E isso é repassado na conta de vocês. Só que se você não tem o serviço, o que está cobrando? É a mesma situação da Sabesp. Ela não existe serviço e ela cobra. A luminária é a mesma coisa. Aí você vai pedir para que seja retirada essa taxa pela prefeitura, não retira mais, porque a alegação agora é que existe um serviço municipal. E isso é incabível também. Porque as pessoas aprenderam que ia lá, se retirava a taxa, dava quase o valor de uma luminária, comprava, doava-se para a Electro e a Electro instalava. O direito das pessoas. Estamos aqui representando. Mas precisamos que as pessoas também façam a sua parte. Aqui, como o vereador David frisou, está sempre aqui, ó. Nem eu, nem ele. Vamos estar aqui ano que vem. Porém, deixamos de trabalhar, não deixamos de estarmos aqui, lembrando que a população tem seus deveres também. E quando a população exerce o seu dever, olha, é infinitamente mais fácil para o político fazer o seu trabalho, a sua representação. Então fica aqui essa orientação, fica à disposição desse material aqui aos vereadores de Terra Preta e ao futuro vereador também, estão aqui, a todos os demais, para que possamos realmente induzir a população a fortalecer realmente
essa ação contra essas empresas que exploram. São grandes representantes comerciais. Deixaram de ter realmente a sua autarquia pública. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador inscrito? Vereador Ricardo Vieira da Silva. Com a palavra, vereador Dr. Ricardo Vieira. Senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público que nos assiste pela internet, público presente. Eu não poderia deixar de subir aqui nessa tribuna, simplesmente para também me manifestar em relação ao processo relacionado com a essas situações aqui pronunciadas. Eu gostaria, sim, de endossar e também estar junto com Vossa Excelência, junto com o David, junto com o vereador, ainda vereador, Aladim, Aladim, como você disse aqui, na condição de que isso é uma situação incabível. Ele tanto é uma situação incabível que é uma cobrança totalmente inadequada, pelo fato de que se cobra um serviço que se não presta. E a relação de que o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é simplesmente a gente se adequar às condições relacionadas com a população, fazer um abaixo-assinado e provocar isso daí. Não adianta a gente vir aqui se manifestar, porque, David, nós estamos, que nem disse aqui, continuamos ensacando fumaça. Na situação de que a Sabesp fez feito um contrato com a gente. E o contrato, se não me engano, é de 260 milhões, é alguma coisa assim? 260? É isso, presidente? 260, 280 milhões. Mas todos aqui comemoraram uma situação que é como se tivesse um presente de grego. Me desculpa, mas é a verdade. Nós colocamos aqui uma situação de fazer um parque linear, mas um parque linear que está relacionado com a condição de beleza. Para mim foi eleitoreiro, mas a população se acha ou não acha, eu acho que é da consciência de cada um. Dentro de uma possibilidade que a tia Val um dia pediu aqui, uma condição para relacionar, por que estava faltando água dentro, lá na Terra Preta, a própria Sabesp relacionou de que não tinha água, é porque simplesmente tinha barro dentro da água e por isso precisava fechar o registro. Então, significa que nós vamos ganhar 280 milhões relacionados com 1 milhão, menos de 1 milhão por mês, porque são um contrato de 30 anos, a gente simplesmente continua sacando fumaça. Você sabe por quê? Porque eles vão pegar esses 30 milhões que vão falar, os 40, 50 milhões, vão falar que é nosso, que deram para a gente, mas vão fazer simplesmente uma estação de tratamento de água e de esgoto, que é uma estação que precisa lá, principalmente ser implantada lá no Jardim Lúcia 2, e simplesmente vão cobrar da população. É presente de grego. Então, quer dizer, se você for fazer uma análise, essa é a verdade que nós estamos aqui curtindo, na condição de que muita gente subiu aqui homenageando e glorificando a Sabesp pelo fato de um contrato que simplesmente é um contrato que não traz benefício para a nossa cidade. Outra coisa, nós simplesmente colocamos aqui a situação de que todos aqui sobem na condição de que vai resolver um problema e a gente não tem força para resolver um problema porque a gente não tem o apoio das pessoas que seriam a própria população, que deveria fazer um abaixo-assinado, que elas estão sendo prejudicadas e elas não têm nem a intenção de se autodefender hoje. Ou seja, a gente não pode nem provocar isso. E aqui todo mundo refere que foi um bom contrato. Um bom contrato que eu simplesmente teria a condição de ficar extremamente constrangido pelo fato de que a nossa cidade é alimentada por caminhões-pipas e agora vão tirar o caminhão-pipa. É essa a verdade? É essa que é a realidade? É isso que a população quer da gente? A população não quer isso, não. A população quer um direito dele. Foi relacionado aqui pelo próprio vereador Aladim a condição de se cobrar taxa de luz, colocando a luminária, e pelo fato de que se fez um conjunto no total, quanto que gasta, aí se divide para quem não tem o direito. Então, quer dizer, eles são diferentes da gente. Será que a gente não está analisando as condições que a gente precisa aqui é fazer um processo de urbanização adequada para simplesmente ter a condição de se colocar água de forma adequada? Quantas casas aqui não pagam IPTU? Quantas? Uma vez você fez um levantamento, Aladim, eu não sei se foi 10 mil, 11 mil casas, alguma coisa assim, né? De que pessoas não pagam IPTU e muitas vezes eu conversei com pessoas que não estão interessadas em pagar IPTU.
Inclusive tiram até possibilidades de simplesmente ter o privilégio de até alugar a casa deles mais barato porque não paga IPTU. E aqui sim a gente sobe aqui simplesmente na condição de ficar glorificando uma empresa, que é uma autarquia, se não me engano, a Sabesp, é isso? Autarquia significa uma pessoa jurídica de direito público, né? Sem fins lucrativos, mas eu acredito que tem até investimentos na Bolsa de Valores. E tem muita gente que se diz como uma empresa do Estado, ou uma empresa estatal, mas tem acionistas que ganham simplesmente a condição de ter dinheiro, sabe como? Atrás da condição da proteção, porque eu sou do Estado. Então eu acho o seguinte, é uma vergonha para nós, sim. É uma vergonha que todos mundo aqui simplesmente falam que vai colocar simplesmente a água, ou vai trazer a água na casa, nas condições de caminhão-pipa. Isso é uma vergonha. Se eu estivesse morando num bairro desse, eu teria vergonha de ser alimentado por caminhão-pipa. Eu queria ter a água do jeito que eu tenho na minha casa, eu queria que você tivesse na sua. Dentro desse conceito, a gente simplesmente também é subjugado na condição de que a gente possa colocar aqui situações em que nós regularizamos coisas que não são regularizadas. Ou seja, você vai ver, tem pessoas que têm a condição de ter um sítio ou uma chácara, loteia a chácara e depois aí quer que coloca água e quer que coloca a luminária. Aí eu falo para você, mas quem que estão errados? Talvez é um processo de fiscalização. Está errado, está errado. Vamos acertar? Não tem como consertar agora. Tem a condição da gente regularizar e não deixar isso se expandir. O que está acontecendo, sabe o que é? Está acontecendo uma proliferação desordenada de crescimento de pessoas que não têm aonde simplesmente às vezes morar e se coloca na posição que eu posso construir em qualquer lugar, porque todo mundo constrói e não interessa. E aí eu vou exigir a água, vou exigir a iluminação, e vou exigir escola, eu vou exigir postos de saúde. E aí sim, nós se colocamos na posição de que, né, as pessoas que estão exigindo coisas ilegais são simplesmente, né, dando a conivência que nós também podemos fazer coisas ilegais porque a gente acha que tem direito. Tem o direito, sim, mas a fiscalização ela começou como uma falha. E a falha foi deixar fazer, né, para depois aí construir, e aí depois aí não tem mais como resolver o problema. Agora tem que aceitar. Isso é assim. E aí a gente fica aqui na condição de que a gente tem que bater na Sabesp. A Sabesp já era para ser batida há muito tempo atrás. Ela foi para ser batida na época que o próprio David, quando estava dentro na condição de legislador, batia, falando que Sabesp só vinha aqui para poder simplesmente ensacar fumaça. Então é na época do seu Júlio. Isso continua ainda, David, né? E aqui nós achamos que nós estamos fazendo alguma coisa. Nós não estamos fazendo. Simplesmente a gente pede e leva uma invertida. Isso é uma vergonha. Simplesmente é uma situação em que deixa as pessoas desesperadas. Pois não, Aladinho, acho que você pode falar, por favor. Obrigado pela parte, vereador. Só lembrando o seguinte. Quando lançaram o programa Luz para Todos, houve uma série de normativas pela ANEEL. E quando começou a ser repassada essas taxas, cobrança de energização da iluminação pública, foi feita de qualquer maneira, não foi feito um cálculo de onde tinha onde não tinha luminária. Jogaram para todo mundo que era lançado uma ligação elétrica. A Deus dará. Então quem vinha reclamar era retirado e devolvido ressarcido o valor. Enquanto isso, estava fazendo um superávit no caixa. E outra, muito bem falado sobre a regularização. Precisa colocar na cabeça de muita gente aqui que a área rural se inicia para o módulo rural 19.600 metros. Não existe menor que isso. Então, a gente realmente precisa orientar dessa maneira, tomara que o próximo governo oriente dessa maneira e possamos fazer realmente a cidade regularizada, porque senão realmente está aí o fruto. Eu acho que eu tenho mais 2 minutos para falar. Eu queria só falar o seguinte, eu acho que no próximo governo, eu acho que deve vir, né, o Antônio e a Cida, né, eu acho que vocês aqui têm, eu acho que uma responsabilidade muito grande. E a responsabilidade é de que a gente tem que dar um basta. Tem que dar um basta nesse processo desorganizado, nessa proliferação, como se fosse um tumor que se cresce cada vez mais e que se exige mais da administração. E isso vai criar um problema crônico tão grande que a gente vai ver que nós vamos ficar, né, de uma forma, se sentir tão incompetente, porque não existe a fiscalização e a gente está deixando isso correr a céu dará. Uma parte, vereador.
Eu acho assim, um descaso da Sabesp, né, acontecer isso no município de Mariporã, porque Mariporã não é cidade tão grande assim, porque a Sabesp não dá conta de colocar a rede de água, não precisa nem de caminhão-pipa, que é uma vergonha. Com tanta água que tem no município de Mariporã, e ficar com caminhão-pipa como se fosse na Idade Média, não sei quantos anos atrás. Então, eu acho uma vergonha para o município de Mariporã ficar com esses caminhão-pipa e a Sabesp não ligar a rede de água. Outra coisa, vereador, Mariporã é rica em água. E o que eu vejo por aí na cidade vizinha, que não falta água para o povo, é só aqui. Por quê? Ele tem razão. É um monopólio que eu não sei explicar. Então, eu acredito que se nós, vereador, todos fossem para cima, a Sabesp não fazia disso com o povo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora. Mas, aproveitando meus últimos minutos, eu queria, sim, colocar em posição de que vocês têm aí um exemplo muito, muito factível. Né? Para você ter uma ideia, nós não temos aquela estação de tratamento que está construindo? Quanto tempo está aquela estação para se terminar? No mínimo 4 anos. Né? Então, para você ter uma ideia, até agora não construíram. Agora, construir um parque linear, vamos construir. Né? Então, eu acho que, né, é uma situação que não existe prioridade. Existe a situação de mostrar aquilo que a gente não tem. Né? A gente não tem água e quer mostrar que a gente é belo. Não é assim. Bom, eu acho que aqui eu estou me colocando dentro de uma posição de que os vereadores que estarão aqui o ano que vem, eu acho que tem uma responsabilidade importante e simplesmente eu acho que todas as condições que subiram aqui e se pronunciaram em benefício de que a Sabesp estaria fazendo alguma coisa de boa para a gente, eu acho que deveria ser repensado de novo. Porque simplesmente é o verdadeiro presente de grego que nós estamos ganhando. E ganhando dentro de uma cidade e que nós somos um manancial de água. E que para a gente falta não só esse tesouro chamado de água, mas também como saneamento. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Mais algum vereador inscrito? Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos. Bom, não havendo mais vereador inscrito para falar, para fazer uso da tribuna, vamos passar agora um minuto de silêncio, a pedido do vereador Rafael Tadeu e do professor Édio, pelo falecimento do senhor Durvalino de Araújo. Todos possam em pé. Obrigado. Bom, não tendo matérias a ser discutidas e votadas na hora do dia, passaremos à explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam uso da tribuna na explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos, versando sobre tema livre. Senhor presidente, não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, eu quero convidar os senhores vereadores, público presente, público que nos assiste via internet, para que possam participar amanhã, às 19h30, da segunda audiência pública. Nós estamos discutindo o projeto de lei orçamentário de 2017. Então, eu solicito aos senhores vereadores que possam estar aqui presentes para que nós possamos, mais uma vez, analisar esse projeto e fazer as nossas indagações à secretária e, posteriormente, colocarmos as nossas emendas, né, no projeto, se assim quiserem,
e também que a população possa vir aqui para dar sua opinião a respeito disso. Então, não havendo mais vereadores para falar, convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 17 de novembro, às 19h30. Aliás, dia 22 de novembro, às 19h30, no horário regimental, do policial da presente reunião. Eu tô querendo jogar pra